trabalhos. Também temos aqui uma importante artista, que é a nossa querida, que foi já nossa diretora, Terezinha Saratini, que é uma mestra. Temos nosso querido consagrado Sérgio Huck, ator. O nosso presidente do Conselho de Ética, Ricardo. Está chegando o nosso também querido companheiro de vida e de labuta, Mário Vaz Filho. Então, o edital foi publicado no Diário de São Paulo, sexta-feira, dia 23 de novembro de 2012. Então, está plenamente correto. E a nossa pauta é a Assembleia Geral Extraordinária do 8º CETATEG, trabalhando para o futuro. Então, no dia 5, às 12 horas de primeira convocação e às 13 em segunda e última convocação, com qualquer número de pessoas presentes. Primeiro, a abertura do 8º CETATEG. Segundo, a apresentação e aprovação do regulamento das eleições sindicais, que nós vamos ter o ano que vem. 3. Indicação, eleição e posse da comissão eleitoral. 4. Apresentação e discussão da votação da tese, trabalhando para o futuro. 5. Outros assuntos de interesse dos associados. Lígia de Paula Souza, presidente. Certo? Então, iniciando, vocês receberam o material, a pastinha verde. Por favor, se tem uma pastinha verde aí também, próximo. E é assim, essa primeira página fala do que é definição de objetivos do Congresso. Isso aqui está sempre sendo, todo ano do Congresso já é feito. Então é uma forma, pro forma, né? Nós só mudando realmente as datas, né? Que aqui está errado. Aqui está errado no artigo 2, que é, na verdade, o CETATEG realizar em São Paulo no dia 5 de dezembro. Na primeira, nesse aqui, na primeira parte, não 11, 12, 13, é no dia 5 de dezembro. Vamos corrigir. E fala que os sócios terão direito, o voz e voto e os demais apenas de voz. São objetivos do Congresso, o artista e seu espaço, espaços físicos, público e privado, espaço de comunicação vídeo e visual, espaço institucional, uma pessoa, um ator, um diretor, já de longa data, que já está há muito tempo com a gente também no trabalho. A Jussara França, uma mulher, está numa comissão também, é atriz, e também se colocou à disposição. Tem o rapaz Paissá, que é representante dos técnicos, que está almoçando, e eu falei, a gente já vai começar, mas ele estava com fome, então, o Fraissá, e tem o rapaz que é de Presidente Prudente, que ele sempre foi secretário de Cultura, já foi prefeito, é uma pessoa muito também importante que está representando, né? E agora, com certeza, ele está com dificuldade de lidar. É meu amigo pessoal, mas a gente na economia começa... Por favor, veja alguém para a Camila para falar a lista dos nomes. A Camila é essa assistente da Camila. A lista dos nomes da comissão. Vai lá. Tá. Então são esses companheiros que já conhecem, já estão na luta há muito tempo, porque tem que ter um jogo de cintura, né, gente? Porque todo mundo quer falar, todo mundo tem direito, mas a gente tem que trabalhar todo o processo de forma juridicamente legal. Então, sem nenhum erro, dando oportunidade a todos para que a gente possa fazer um processo jurídico correto, artístico, porque a gente também tem a nossa sensibilidade, né? Onde todos possam participar. Aqui fala assim, as preliminares das eleições, a comissão, o papel dela, a data das eleições será
dia 25, 26, 27 de novembro de 2013. Né? Quem pode votar? São os associados em dia. São aquele em dia, aquele que está em dia mesmo. Não dá para dizer, eu estou, mas quem for sócio, ficou sem pagar durante 6 meses, aí ele pode vir aqui e pagar para poder votar. Isso se aceita. Aquele sócio que ficou 1 ano e esqueceu, aí tem que passar para a comissão se ela aprova ou não. Entendeu? Porque pelo estatuto não. Aí os sócios contribuintes efetivos, remidos e beneméritos é que tem, pode se candidatar e pode votar. Depois, os que não podem votar são os estudantes, os meninos, enfim, é um outro tipo que está como sócio especial, certo? Aí, esse é muito importante, o eleitor que for lá na lista de votantes, ele não vier no prazo de 7 dias se justificar porque não pôde votar, que é obrigatório o voto. Aí, então, ele vai pagar uma multa de R$350 para ir para o fundo que nós temos aqui para ajudar os idosos, as pessoas doentes, as pessoas que precisam do apoio, né, da ajuda. Aí, a relação do sócio, a lista de votantes, será fornecida para todos 10 dias antes do pleito. Então, se é dia 25 até o dia 14, nós vamos pôr para que todos tenham conhecimento. Aí do voto a gente já sabe, a gente recebe a cédula e faz o X em quem ele acha que deve administrar a entidade por 4 anos. Aqui não existe, por exemplo, a dificuldade de que a pessoa não possa se reeleger. Mas eu faço votos que vocês que são jovens também fiquem junto do sindicato, possam acompanhar o trabalho, possam participar e também se organizarem para votar, porque senão sempre deixa para nós, né, e a gente já está, né, e precisamos que todos possam efetivamente trabalhar. Pois é assim, todos têm direito, todos têm obrigação de ver a convocação. A convocação tem toda essa coisa, gente, vem tudo pela CLT, a consolidação das leis de trabalho, o processo do sindicato, como ele tem que gastar o dinheiro, como ele pode receber, isso, como tem que ser a eleição do sindicato, tudo pela CLT. Então, foi publicado no diário, né, que já está, e aí, então, são meramente formal. Podemos também, como nós temos subsede regional no Tietê e Sorocaba, então a gente está também podendo estar trabalhando nessas cidades para acolher os novos companheiros. Tá certo? Então é isso aqui. Sem muito... Quem quiser, pode até assinar, eu acho melhor para vistar, né? Depois eu peguei a mesa aqui assina. Tudo bem? Então começamos por aqui. Você tem uma caneta? Então vai emprestando e depois devolve a caneta dela. Ou ela assina, né? Tudo bem, meninos? Então vamos, o primeiro ponto. Aprovado, então? Então fala aí, Denise. Todos vocês, qual é o documento que está na mão? É um novo sonho, um modo de vida sustentável. Vocês apreciam e aprovem se deve ser implementada a nossa proposta de acharam? É uma coisinha só. Se alguém quiser fazer a leitura, quem é que quer fazer a leitura desse texto? Vai, pronto! Vamos lá, diz o seu nome, que está sendo gravado. Boa tarde, meu nome é Eduardo. Modo de vida sustentável, o novo sonho ético cultural da humanidade. Ele supõe uma outra forma de conceber o futuro comum da Terra e da humanidade. E, por isso, demanda a verdadeira revolução nas mentes e nos corações, nos valores e nos atos, nas formas de produção e de relacionamento com a natureza. Supõe entender a humanidade como parte de um vasto universo em revolução, e a Terra como o nosso lar infinito. Supõe também viver o espírito parentesco com toda a vida e assumir a responsabilidade pelo presente e pelo futuro bem-estar da família humana e de todo o mundo dos seres vivos, cuidando em utilizar racionalmente
os bens escassos da natureza para não prejudicar o capital natural e as gerações futuras, que também têm direito a uma qualidade de vida boa e as instituições minimamente justas, sempre voltadas primariamente a ser mais do que a ter mais, e vivendo com reverência o mistério da existência, com gratidão, toda a vida e com humildade o nosso lugar na natureza. Como se depreende esse modo de despertar, demanda um ser novo, criando uma história diferente daquela que ele construiu até hoje. Somente através desse modo de vida sustentado podemos responder juntos à esperança aos desafios de vida e de morte que enfrentamos. Continuar. Verso. Diante desse quadro, constatações propõe. Aí, gente, agora aí vocês precisam prestar atenção que são as propostas que nós fazemos em cima desse tema e que devem ser aprovadas ou não por vocês, tá? Então, em cada um que você quiser, você dá uma paradinha para a gente diante desse quadro, constatações propomos. 1. Que o satélite SP dirige a circular a todos os artistas paulistas, solicitando que, sempre que possível, no final dos seus espetáculos, conversem com os espectadores sobre o tema. Vocês acham isso importante? 2. Que o satélite SP envie telegrama ao Ministério do Meio Ambiente solicitando que o Brasil adote postura mais firme nos fóruns internacionais sobre a saúde do nosso planeta. 3º e último, que o satélite SP organiza um concurso premiando com R$2.000, R$1.500 os 3 melhores textos teatrais infanto-juvenis sobre o tema. É de São Paulo? Grandioso. E reunião de diretoria que se debruça sobre esses temas, se discute e vê, além das coisas assim, administrativas, político-administrativas e problemas que interessam a ser humano, de modo geral, a comunidade. Então, isso foi discutido em diretoria, aprovado esses temas e sistematizado para vir a discussão e aprovação de vocês, tá? Então, é assim que se faz as teses, não é uma coisa aleatória. Passa por uma discussão inicial da diretoria, que aponta temas, aí se afunila para todos os temas, tá? E depois, então, a gente sintetiza e traz aqui para vocês como vocês aprovarem. Então, tem agora um outro tema. A companheira tem uma pergunta. Eu estou representando a minha sobrinha, então eu não vejo. Não, pode como pessoa, porque o nosso sindicato ele é participativo e estende aquela questão formal só da classe. Você não vai colocar nenhuma função, mas você assina, você está presente e está representando. Sem problema. Então a próxima tese qual é? Qual é a próxima? A necessidade? A necessidade de um plano realmente participativo. Quando as organizações, sejam elas uma empresa, uma cooperativa, uma ONG, um órgão do Estado, um sindicato, surgem como uma coisa muito grande que possui existência independente das pessoas e superior a elas. Nesse modo de pensar, as pessoas aparecem apenas como algumas peças operadores da grande máquina da organização. Assim, gerir a organização torna-se organizar as peças, vivas ou inanimadas, e organizar peças vivas, pessoas, torna-se convencê-las a fazer aquilo que o gestor, diretor, administrador, patrão, supervisor, etc., quer que elas façam em função das necessidades da tal organização. Essa concepção fundamentada na ideologia gerencial e consolidada desde que a administração tornou-se científica, que somente precisa das pessoas como peças humanas para locais e funções em que estas são melhores ou mais baratas que as peças mecânicas,
A compreensão de que as organizações existem como algo em si, de que as pessoas são passageiros da organização, é dominante em organizações hierarquizadas e com trabalhos assalariados, mas não exclusiva delas. Surgem para abafar os conflitos que existem em qualquer interação humana, que precisa de diálogo constante para a construção de objetivos comuns, substituindo-o por uma cooperação maquinal. Em qualquer organização que o poder de decisão não provenha das pessoas que constroem cotidianamente o empreendimento, mas da propriedade, no caso das empresas privadas, das sociedades anônimas, ou da legalidade, caso órgão de empresas estatais e dos sindicatos, associações e cooperativas que mantêm trabalhadores empregados. Está preparando o campo para que as pessoas sejam simbólicas e economicamente unidas às máquinas e equipamentos, como recursos humanos, entre outros recursos, como custo e como coisa, em um processo qualquer. Esta concepção choca-se, porém, com a nossa e outras concepções oriundas da antropologia, da sociologia e da psicologia social. As pessoas não são peças e as organizações não são coisas que existem sozinhas. Empresas, governos, sindicatos, movimentos, etc., não existem nem acontecem sem as pessoas. Analisemos as concepções atuais sobre o planejamento do trabalho. Só uma coisa, todo mundo está entendendo, porque eu sei que às vezes é uma coisa complexa, que está um pouco fora, está se tendo a compreensão do que está sendo apresentado. Podemos continuar? Sim, então vamos lá, Sérgio. Primeiro, a visão hegemônica depende da aplicação de um método formal, em que fortemente sustentado no discurso técnico, entre aspas, de preferência, numa qualificação adquirida nos bancos das escolas. Essa visão faz parte da ideologia gerencial, a qual institui a crença de que gerenciar, planejar, organizar é uma prerrogativa de alguns, os gerentes, e que por isso presta-se a justificar com base no discurso técnico as desigualdades do local de trabalho. Tudo bem? 2. Na visão antagônica, concebe o planejamento do trabalho como uma pesquisa conduzida coletivamente mediante a interação entre agentes sociais, denominada de atividade, diálogo e discursiva. Nesta concepção, a ênfase do planejamento organizacional obrigado, do trabalho está na atividade interativa entre as pessoas, sustentado pelo diálogo e pela comunicação. Concebe-se a existência das múltiplas possibilidades e discute-se como a coisa deveria ser ou como deveria ser feita, e se não se parte da afirmação de que negociar é um processo de interação argumentativa. A fala é o veículo privilegiado para a condução dessas negociações. A importância da fala é tal que a democracia baseia-se no suposto que todos podem falar e expressar seus pontos de vista. A fala interfere na realidade material. Aqui trataremos da fala como sendo um meio através do qual as pessoas... Essa peça, ela é muito importante porque ela norteia a nossa atividade, o que nós queremos fazer, como se organizar. Então aqui a proposta, antes de mais nada, a gente tem que elaborar através das palestras, de encontros, discussão sobre os temas que nos pertencem, que nós precisamos estar muito atentos e que essa perspectiva de desenvolvimento de trabalho, ela possa ter como resultado a melhoria, não só econômica, que é o nosso caso, mas também de alegria e de felicidade. Porque a gente vive no mundo é para ser alegre, feliz. É uma atividade que mexe com a nossa sensibilidade. Então está aqui feito todas essas questões, o sindicato vai obrigatoriamente, depois do correr do ano de 2013, praticar
Então vocês já estão convidados para participar, porque nós propomos, mas a participação de vocês é importante para que a gente tire dessa discussão um encaminhamento necessário para a mudança do nosso trabalho. Certo? Alguma dúvida? Então podemos aprovar? A próxima tese. Isso aí, agora são as moções. Assim, então aqui nós já passamos para o terceiro item, o quinto item, que são as moções que nós entendemos como necessárias. A primeira é esse aqui, então. Uma, duas, três, quatro folhas. Todo mundo com ela na mão? Tá. Então a primeira fala em segurança física. Quem é que quer fazer a leitura? Aqui, muito bem. Qual é o seu nome? A Virgínia. Segurança física. 2. A permanência prolongada com roupas não condizentes com o nosso clima e cabeças muito pesadas tem ocasionado desidratação ou danos à coluna cervical. Necessitamos, assim, nos nossos contratos de trabalho, de cláusulas que previnam estes incidentes. Tratamento jurídico dessa tese. Muito bem, é essa a tese sobre segurança física. Todos nós que estamos na vida do dia a dia, nós sabemos, não é verdade? Então, dessa forma, é muito importante a gente zelar pela nossa saúde e a nossa segurança no trabalho. Aqui não tá, mas, por exemplo, a área técnica também tem muita, vamos dizer, sofre muito males, né, às vezes até fatais, né? E nós temos que ter uma condução correta, apropriada, para que o nosso trabalho, além de sair perfeito artisticamente, mas também que não nos tome a nossa saúde ou nos cause dano ou até questão fatal de morte. Tá certo? Alguma dúvida? Então podemos aprovar essa moção. A próxima é crianças e idosos. Quem quer? Você quer ler? A Yumi! Aplausos para a Yumi! De um modo geral, as agências que recrutam crianças e idosos para as suas criações não possuem um local adequado para a permanência desses profissionais, o que ocasiona desde desconforto a pequenos incidentes. Precisamos de um trabalho preventivo junto às agências para prevenirmos esses problemas. Departamento Jurídico de Satélite. Está bastante clara essa moção, não é? Porque muitas vezes as crianças e os idosos eles não têm realmente um espaço onde eles possam estar, vamos dizer, no aguardo para entrar para o trabalho. Então nós vamos colocar realmente, preventivamente, que seja, vamos dizer, esse espaço venha para que todos os artistas mirins e idosos possam estar muito bem instalados. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Podemos dar como aprovado? Sim. Questão colocada pelo Sérgio Couto, e eu vou ainda interferir, porque muitas atrizes, atores, estão com problema de doença no pé, porque é investir sapatos ou roupas, né? Quer no teatro, quer na televisão, e aí cria realmente dificuldade de pele, né? Com problemas de pele, em função de quê? De não estar devidamente higienizado. Pega fungo, figurino. Pega fungo, o figurino, sempre fechado, né? Então são coisas, gente, que a gente tem que começar a dizer que isso é prejudicial à nossa saúde. Então o sindicato possa, tendo o Ministério do Trabalho, uma equipe especializada, tendo nessa questão da blusa e também esses cuidados que o Sérgio colocou, para que a gente possa intervir junto aos espaços
para que nosso trabalho seja feito não só em cena, mas fora de cena também, e que a gente fique bem. Alguma mais colocação? Não? Então podemos aprovar essa tese? A próxima qual é? Não a discriminação. Ah, isso. Quem quer falar não à discriminação? Opa! Vamos falar. Um pouco você, um pouco você, um pouco você. Deve ter coisa aí, gente. Vamos lá, diga o seu nome. Érica. Vamos lá, Érica. Você fala uma frase, duas, depois o outro mais duas. São 6 frases. Cada um fala um pouco, tá bom? Não há discriminação. Apesar de consideráveis avanços na área, aos artistas negros sempre são reservados papéis coadjuvantes. Muito bem! Luísa, executando peças e filmes de época em que os personagens são negros. O mesmo tratamento discriminatório é reservado aos artistas com deficiência física, auditiva, visual e excepcional. Lucas. Isso. Urge que essas produtoras, companhias e grupos cumpram as diretrizes do nosso código que proíbe toda e qualquer forma de discriminação. Muito bem. Quem mais quer falar sobre essa questão da discriminação no trabalho? Esta é uma questão que está sendo muito discutida no mundo inteiro. Nós participamos do congresso agora, FIALA, por isso é que eu estava na Argentina e cheguei hoje praticamente. Então, onde se discute já essa questão do trabalho e da discriminação contra de raça, né? E também eu vejo também de idade também, né? Que muitas atrizes são obrigadas a botar tanto botox que aí fica o rosto já não responde mais a alegria ou a tristeza, tudo a mesma cara, né? Então, dessa forma, a gente tem que dizer que há também os excepcionais, né? Que são, enfim, não a discriminação. O seu nome? Joyce, aos obesos também, né? Aos... Os obesos só tem papel quando é para comédia, para comediante. Do contrário, Pra ser eles ridículo, né? ridículo, eles são descartados. Isso, podemos colocar também o homossexual, também, né, o comediante tem sempre, mas nunca é colocado uma pessoa. Então parece que a gente está falando de blá, 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 mas são coisas, gente, se a gente não reclamar, aí a coisa não anda mesmo. Eu acho que assim, desse ponto de vista de preconceito e tal, eu acho que é mais um trabalho de conscientização junto aos formadores, né, aos educadores de artes cênicas, porque assim, em Santos nós temos um curso específico para pessoas com necessidades especiais. Nós fazemos a inclusão dessas pessoas no mercado publicitário, no mercado das artes cênicas mesmo. E assim, eu acho que é questão de comunicação, né, de doutrina dos novos educadores que vêm por aí, novas escolas, novos, né? Porque eu acho que isso tende a subir, né? Tende a não ter mais. Quando eu escuto esse tipo de coisa, que a colega falou de obeso, eu nunca tive problema nenhum em relação a isso. De todos os trabalhos que eu fiz, não vejo esse preconceito, né? Preconceito na minha cidade, pelo menos, e vários trabalhos que a gente tem visto na televisão, no cinema, claro, não só com negros, homossexuais, o que eu acho ainda que o problema maior é de conscientização. Levantou a mão, a gente joga a bola. Nesse congresso da FIALA que nós passamos, quando esse tema foi discutido, 2 casos realmente chamaram a minha atenção. O primeiro foi que um ator do Peru, ele pessoalmente, ele disse que quando ele tinha 4 anos, ele estava brincando, né, na rua, e aí um grupo falou, corram que o negrito vem aí. Aí ele, quando viu a criançada toda correndo, ele também saiu correndo. Aí uma menina branca disse, não paga, o negrito é você. Então, imaginem esta cena, uma criança de 4 anos, né, entender, né, uma coisa como essa. E a outra coisa aí, para vocês verem, a gente fala do preconceito, mas a gente também coloca. Então, nos foi dado à noite um jantar, que
claro, numa casa de tango. E um show de tango, onde moças muito bonitas, esbeltas, né, dançando. E tinha dois artistas que, vamos dizer, a dançarina era plus size, então um pouco mais. E ela fazia as coisas muito bem, muito bem. Saindo dali, veio um dos nossos da América Latina e disse para mim: é a Carla Cerulite, porque deu para a gente ver, porque ela estava com uma roupa, quer dizer, perto das jovens, bonitas, magérrimas, e era ela que tinha feito com a construção daquele show. Então, são coisas que a gente realmente tem que se preocupar. Porque a gente tem... Uma coisa que eu quero falar também. O Brasil é um país de todas as raças. Aqui ninguém pode dizer: eu não sou negro, eu não sou índio. Não sou espanhol, não sou português. A gente é tudo. Tudo. E claro que a raça negra, o afro-descendente, que numericamente é maior. É a maioria. Então, na correspondência, deveria sim se ter mais atenção com relação a essa maioria. Tem produtos que são agora já encaminhados para pessoas, qual é o tipo de pele e o cabelo. E economicamente é muito dinheiro para entrar no PIB brasileiro. Quer dizer, todos contribuem com o seu dinheirinho na compra desse produto ou aquele. Mas na hora, vamos dizer, de produto artístico ser apresentado, essa população ela é excluída. Ou é feita de uma forma para se realmente, vamos dizer, risível, para se colocar sempre como uma coisa, como chacota. Então a gente tem que ter cuidado não só com as nossas palavras, com o que nós colocamos e ajudar a difundir, que isso realmente é prejudicial a todos nós, não só como artistas e técnicos, mas também como cidadãos. O Brasil sempre esteve, os satélite, sempre teve que estar junto com os demais fóruns. Nós voltamos à FIA, que é a Federação Internacional dos Atores, estamos na FIALA, que é a Federação Internacional dos Atores da América Latina, e o Renato também em Santos está num grupamento muito grande de sindicatos. Enfim, a nossa presença, onde dá, a gente está se colocando. Por quê? São esses os avanços. Tiramos uma série de questão. Agora eu vou precisar da pasta verde, agora que eu não tenho, por favor. São questões importantes que a gente começa a agregar e ver que somos todos iguais. Se puder dizer aquela de Cuba, pede o documento de Cuba, por favor. Então, dessa forma, a gente está mantendo, falando, entendeu? E a nossa presença foi muito importante nesse Fórum da América Latina, onde pudemos dizer da nossa experiência e da nossa participação. Acontece que tudo isso tem um gasto, é um gasto muito grande, porque nem sempre a gente é convidado, mas depois a gente se arcar com o próprio custo. Então, o sindicato praticamente desenvolve essa prática, tanto de pagamento de viagens, quanto de Cuba, aquela noção de Cuba, do teatro de Cuba. Então, dessa forma, eu vejo assim, peço realmente, para que seja colocado cada vez mais. E nós queremos ampliar não só a diretoria, mas os sócios do sindicato, também essa participação. O ano que vem, em abril, já coloque nas suas agendas. Nós vamos estar aqui fazendo um encontro da FIA lá. FIA e Panax, que são os meios de comunicação. Então, nós precisamos sim de que isso seja cada vez mais. Não é só internacionalmente, mas nacionalmente. Nós queremos fazer o Brasil unido entre todos os satélites para que a gente possa efetivamente levar adiante as nossas questões. A gente, enquanto isso, aguarda essa moção de Cuba, foi com relação ao companheiro que colocou a situação
dos teatros, do circo, das atividades artísticas com esse furacão Sandy. A gente só viu o que aconteceu nos Estados Unidos, mas foi devastador lá em Cuba. Então, vários teatros caíram. E esse companheiro, ele colocou e eu disse, não, eu vou estar colocando no nosso congresso, vamos dar, quem quiser apoiar financeiramente para reconstrução, né, possa ser, então, dessa forma colocado. Então, a gente está colocando para que essa tese muito importante de participação, tanto internacional como nacional, seja mantida. Só lembrando também, do Sindicato dos Artistas do interior de São Paulo. Porque assim, o SATER de São Paulo, eu acredito que é o único sindicato que tem subsede no interior de São Paulo. Então a gente está tentando no interior também para dar possibilidades ao artista do interior que está trabalhando e orientando também esses artistas. Queridos companheiros, colegas, amigos, uma vez más el ha sido víctima de la fuerza de los elementos. La segunda ciudad del país, Santiago de Cuba, con 600.000 habitantes, fue arrasada semanas atrás por el furacán Sandy, que atacó con tal violencia que 55.000 viviendas fueron afectadas. Destas, más de 16.000 quedaron totalmente destruídas. A pesar de las medidas tomadas por la defensa civil, experimentada ante esse tipo de fenômenos, tuvimos que lamentar a morte de 11 pessoas. Hoje, o Estado hace frente a la desgracia de más de 300.000 danificados, junto a la reconstrucción la tercera parte de la ciudad, pero las reservas para desastre no alcanzan. La ONU ha declarado Santiago de Cuba como zona de desastre y comienza a llegar ayuda de Venezuela, República Dominicana, Rusia, Suriname, Vietnam, China, Bolívia e Equador. E vamos também pensar que o Brasil também apoia, que han enviado alimentos, roupa e materiais de construção. A cultura, especialmente as artes escênicas, han sido duramente golpeadas. O Teatro Heredia, com mais de 4.000 capacidades, orgulho de los sanguieros, perdeu casi totalmente la cubierta, os ventos e as águas arrasaram com o escenário e toda a tramoia. Se arruinaram centenas de metros de teléfono, assim como uns 300 equipos de iluminação, alfombras e lunetas. O Teatro Martí, de 550 capacidades, foi destruído quase totalmente. Perdeu toda a cubierta e uma de suas paredes laterais se removiu sobre o cenário e cabinas, perdendo-se todo o sistema de iluminação e sonido, o lunetário, o sistema de climatização, camerines e a tramoia. A tramoia, eu não sei o que é, essa não é a tramoia que a gente tem aqui. Pede para Camila falar o que é tramoia. O Complexo Cultural Coelho Menezes, com 2 teatros de 817 assentos, foi invadido pelas águas e perdeu o lunetário, alfombras e parte do cenário. Sofreu, además, severas perdas em iluminação e sonido. O Teatro Guignol, inaugurado há 50 anos, verdadeira casa de esparcimento de los niños, recentemente restaurado, foi devastado quase totalmente, perdeu trechos, portas, ventanas, escenário, as cabines de luzes, sonido e climatização, lunetário e camerinos. O Café Teatro Macubá perdeu parte do trecho de las ventanas da tramoia, todos os assentos de mesa e o sistema de iluminação. Então, eles dizem que a associação e também de técnicos e cênicos, de escritores e artistas de Cuba, membros da FIA, é o Carlos Padrão Montoya, que é o presidente. E aqui tem uma carta que nós vamos colocar no nosso site para quem quiser também ajudar, né? O que a gente pode fazer, mas vamos também juntos, porque a participação do Brasil nesses fóruns nacional ou internacional também se trata dessa questão de apoio e de solidariedade. Agora vamos falar sobre a nova sede do SATER. É o seguinte, desde que nós estamos aqui há 20 anos, nós sempre procuramos um lugar onde pudéssemos receber calorosamente, não que a gente não faça, mas de uma forma espontânea. Depois de muito, nós ganhamos um terreno que nós vamos transformar uma parte social do Sindicato de Mairiporã, que foi de grande ajuda e apoio do Sérgio, do Hugo e de mais o Denis Derrian, que foi aprovado pela Câmara de Mairiporã,
e vamos dar seguimento. Nós temos também essa prévia que foi cedida pelo prefeito daqui da cidade de São Paulo para os artistas idosos, mas aí daqueles que podem trabalhar, então para eles morarem. Então são 50 apartamentos que eles vão poder estar morando. E também nós conseguimos, depois de duras penas, esta casa lá no Pacaembu, para que foi feita a reforma custou R$150 mil, para transformar de uma forma mais acalorosa a nossa, e vai ter um pequeno teatro onde nós vamos estar abrindo para os grupos poderem se apresentar. Então, dessa forma, foi muito bom. A diretoria tem levado essa questão há mais de 10 anos, publicando nos editais e coisa e tal. Aí, desde 2009, 2010, 2011, e agora, mais uma vez, nós estamos. E finalmente vamos nos mudar em fevereiro. Eu gosto das coisas claras, eu gosto das coisas grandes. Depois de muito procurar, e era muito caro. Então, esta casa pertenceu a meus familiares. E eu conversei com meus familiares para que fizesse um bom projeto econômico para que nós pudéssemos estar lá na sede. E isso foi feito. A casa é grande, o valor dela deveria ser de 12 mil, mas ela está alocada apenas por 4 mil reais. Quer dizer, ninguém está me levando vantagem, está bem abaixo do preço, né, de mercado. Claro que muitos familiares meus não gostaram e perderam a amizade comigo, mas não faz o que eu tenho. Então, eu sei que algumas pessoas não gostam. Ah, é a casa da presidente. Não é a casa da presidente, é a casa da categoria, gente. Apenas nós tivemos numa forma para que a gente pudesse dar aos artistas, aos técnicos, um local para a gente estar trabalhando. Então eu, com muita humildade, com muita verdade, eu quero, depois de ouvir o companheiro, fazer esse encaminhamento. E também ouvir o companheiro Sérgio. Por favor. Não, só que eu busquei no Google, adereços, a tramóia. O que é esse? Adereços. Adereços. Então tramóia significa adereços. Eu estou com muita tramóia. Aqui de adereços. Então, com convicção, não se trata da casa da presidente. Quando vocês ouvirem isso, por favor, coloquem. É a nossa casa. Sérgio, você quer falar sobre isso? Não, eu tive, como pessoa física e jurídica até, eu tive muito apoio do Satélite, através da Lígia na presidência, dos companheiros que aqui estão na diretoria. E eu briguei muito já com muita coisa. Agora é o seguinte, a gente só pode ser forte se a gente acreditar no que é forte. Essa mudança da casa, por exemplo, eu acho muito importante a gente ter um local, se ele é mais confortável e mais representativo, como o caso da Lígia foi agora com a diretoria Viajar, acredito que foram bem recebidos em locais maravilhosos, seria muito ruim a gente receber as pessoas que vão ver num lugarzinho meio chinfrim. Eu acho que dignidade e luxo não é luxo, mas você estar bem situado e bem organizado é melhor. O negócio é a gente brigar para que a gente consiga cada vez melhor fazer do Satélite esse órgão que está atendendo a todos, através dos seus departamentos, e a gente acreditar, porque a gente pode se fortalecer. Porque vem aquele papo, o sindicato é fraco porque você é mais fraco que o sindicato. Se unindo a uma corrente forte. Então vamos apoiar todo o trabalho que está sendo feito. Quando alguém falar, é a nossa casa. Por favor, nós precisamos dessa afirmação, porque queremos ser fortes. Muito obrigada. Agora tem o cumprimento da lei. A gente é obrigado a dizer que tem que cumprir a lei. Vejam só. A lei 6533. Alguém quer fazer a leitura? Você. Cumprimento da lei 6533. A nossa forma de contratação de trabalho já está definida por lei desde 1978. Mas são cada vez mais frequentes a pejotização do nosso segmento. Não as tentativas de pejotização que jogam nossos trabalhadores na ilegalidade, minando os seus direitos. Eu vou só fazer um esclarecimento, que é uma palavra judeia, né?
meia jurídica, meia gíria. Pejotização é transformar as pessoas em pessoa jurídica. Aí a gente tira o P e o J de pessoa jurídica, que é o seguinte, hoje é muito comum também entre jornalistas. Em vez de te contratar com tua carteira de trabalho assinada ou através de um contrato de trabalho, ele quer que você se transforme numa pessoa jurídica, isto é, tenha uma pequena empresa, uma firma e forneça uma nota para ele poder te pagar. E isso, claro, mina ainda mais os nossos já parcos investimentos. Então, a nossa briga é contra a pejotização. Então, pejotização são as iniciais aí de pessoa jurídica, tá? Só para ficar claro. Só para ficar claro, isso não vai meio contra a classe dos dubladores, por exemplo? Porque eu não gostaria nem um pouco de ser contratado por um único estúdio. Se eu for contratado por carteira assinada por um único estúdio, eu não posso trabalhar para os outros estúdios de São Paulo. A lei nos garante 3 formas de contratação: contrato por tempo determinado, contrato por tempo indeterminado e nota contratual, que é eventual. Então você pode trabalhar aqui, ali e acolá, por um único dia. Eu posso ter uma contratual de cada um Exatamente. separado. É o que nós queremos. Hoje a doutora Ismênia Vaselite está em Brasília, numa comissão de estudo das centrais sindicais que estão tratando essa questão. A nossa proposta é fazer uma nova normatização onde amplie, fique assegurado, porque nós não somos autônomos, nós não somos PJs, nós somos trabalhadores e nós não precisamos abrir firmas ou MEIs para a gente poder trabalhar, muito pelo contrário. Então o instrumento vai ser a nota contratual. Tem que ser vistada pelo sindicato para garantir os direitos e ainda mais. Teve uma atriz que fazia o trabalho numa determinada emissora de televisão, um programa de humor, e durante 17 anos, toda semana, ela assinava esses termos que eles colocam. Resultado, quando chegou um dia, a direção do programa disse: agora a gente não quer mais você já saiu da moda, não queremos mais. Mandaram ela embora. Ela veio para o sindicato fez uma ação contra a empresa e ela ganhou o processo. Por quê? Ela foi considerada trabalhadora. Então a empresa teve que dar o 13º, férias desses 17 anos, porque ela tinha de direito. Então, dessa forma, a gente tem que estar forte, tem que estar unido. Então, a partir de 2013, nacionalmente, nós estamos fazendo esta campanha para que o Brasil inteiro atenda à nossa lei, que é o contrato determinado ou indeterminado ou a nota contratual. Não tirando os nossos direitos, e nem impedindo que se possa trabalhar. Quer dizer, se alguma empresa quiser te contratar, ela pode, até na carteira assinada, desde que isso nós já falamos, você fique livre no horário, porque você não fica 24 horas disponível para a empresa. Então, você, num determinado horário, depois você pode estar fazendo outros trabalhos. Aliás, todo mundo. O jornalista tem uma jornada de trabalho de 25 horas. O grande parte trabalha, a maioria trabalha de outro tempo. É proibido, inclusive, que o jornalista se proibir de você ter mais de trabalho. Antes de ouvir a companheira, eu quero dizer o seguinte: aquela questão da exclusividade. Querem que você seja exclusivo. Bom, exclusivo vai ter que pagar de manhã, de tarde e de noite, porque aí você pode estar. Então aí tem que fazer um levantamento de quanto você receberia se estivesse disponível para você receber a legenda. Tudo bem. Aline, bem pessoal, entrando nesse assunto de pessoa jurídica, eu também sou contratada por uma emissora de um programa de humor que eu tive que abrir firma, inclusive nem aceitaram individual. Tive que colocar meu marido com 1% para poder assinar um contrato da emissora. Então vamos relembrar. Pessoa jurídica é o papel. Pessoa jurídica é o papel. Quem faz a obra? Pois é. Não é você? Então você é a trabalhadora. Então você, quando terminar, não estou mandando agora porque a gente não dá mais, mas você tem os seus direitos e
podem recorrer, como essa polícia, os outros também fizeram. Então, eu não estou dizendo para vocês xingarem, brigarem. Não, tranquilamente, o direito é, e quando nós somos explorados, nós podemos exigir que essa questão seja trabalhada. Alguém mais tem alguma palavra para falar sobre essa questão? Não? Nós temos uma série de sonhos, de projetos. O satélite, ele vive única e exclusivamente da categoria. A manutenção do sindicato é da categoria. Então, tudo que entra tem que ser muito bem mostrado. Nós mostramos através das assembleias quanto se gasta e o que entra. Vocês também vão ser convidados. E ali não pode ter nenhum berreto. Então nós temos agora como propositura dividir para o próximo ano, a cifra é alta e nós contamos com todos. Nós queremos 3 milhões de reais, porque para esses projetos todos, gente, atualmente nós estamos com quase 2 milhões. Então nós estamos querendo implantar mais 1 milhão para ajudar os profissionais que estão ou com a saúde em risco, ou com uma série, ou até de produção, pequenas produções. Então vamos fazer da nossa forma mesmo. Então vamos em busca desses 3 milhões. E ele vai ser dividido por departamento. Então tem o departamento jurídico, o departamento de capacitação, o departamento de fiscalização, tem o departamento esse que a gente viaja, tem este que a gente precisa promover outros eventos, seminários. Então tudo isso a gente precisa colocar e muito bem dentro deste valor novo que nós estamos querendo pleitear. Nós não queremos agora, 50% para tal, que depois pode não ter, e aí o outro está lá à deriva. Então, nós preferimos estar nas necessidades. Os projetos vão ter que se apresentar e vão ter que passar pela Assembleia para serem aprovados. E depois tem que prestar conta, porque depois sou eu mesma que tenho que dizer para vocês. E se eu não dar certo, aí vão dizer que eu estou, né? De que eu estou fazendo. E eu que só faço coisa certa. Podendo fazer coisa certa, coisa errada eu não faço. Porque eu não posso nem prejudicar nem vocês e nem a minha pessoa que eu tanto amo e gosto. É verdade. Então, dessa forma, então, a diretoria aqui também, as pessoas, o setor jornalístico e informático, ou de cinema que nós queremos, o diretor aqui é um grande diretor de teatro, depois vocês peguem no cinema, porque nós estamos contratando. Então, gente, nós colocamos, então, todos aqui são colocados. Há muito tempo atrás, então, foi dito assim, que cada diretor vai estar. Eu presto aqui quase 50 horas por semana de trabalho. Eu não tenho sábado, domingo, feriado. Então, já foi aprovado 5 salários do piso normativo. Aí, para a parte executiva, 2 salários. Aí, para os demais, um piso de coisa. Então, é tudo isso. A gente também se vira bastante, a gente trabalha bastante. Por quê? A gente está sempre com vontade. Tá certo? Aprovado? Tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Eu quero falar. Fale! Tanto tempo que eu faço trabalho com música, né? Desde os 7 anos trabalho com música, aí o diretor do CD sabe disso aí, fiz teatro há 12 anos, fui passeado com ele. Então, só que assim, eu nem falei para você aquele dia. O histórico da escola, quando eu estudei, ele ficou com a minha mãe, né? E naquele tempo era a mãe que guardava os documentos da escola. Não é agora, as crianças chegam da escola, guardam os documentos dele outro dia, né? E naquele tempo era a mãe que tomava conta, entendeu? E aí eu casei tão novinha, e a minha mãe, eu separei da minha mãe, e você falou que eu parar no meu história da escola eu estudei. E eu não consigo lembrar tudo que eu estudei, entendeu? Agora, eu como Catarina, quando você falou que eu peguei a carta quando eu tirei o meu TLP, eu tinha que dar o seguimento do meu trabalho, entendeu? Mas eu não posso, porque eu fui lá na educação, e eles falaram que eu tenho que ter a história da escola, para mim, da continuação da onde eu parei, para mim, da continuação de poder dar aula de teatro. Está previsto na lei. Nós damos assim às pessoas que já estão em contato com a atividade do governo, nós damos um título. Então, esse título possa ser do Conselho de Capacitação. Então, já está conversado com nós, gente.
Ela é de reconhecimento, né? Já há tanto tempo, tem aí, ela quer dar aula, que dê aula. E também é isso. das provas que eu fiz. Alguém está contra que ela continue? Obrigada. Beijos para você. Então, crianças, nós agora encerramos a nossa assembleia, o nosso CETATED. De coração, agradecemos a todos a presença e vamos passar para a continuidade agora da responsabilidade de capacitação à palestra. E tenho aqui, então, o nosso diretor-presidente do Conselho de Ética, Ricardo Vasconcelos.